E desde o início você já ganha uma função ali? Você já começa Você a começa trabalhar? a galgar, né? Você é aprendiz, né? Aí você passa a ser uma espécie de aspirante, aí você vai subindo, vai galgando Uhum. patamares, são 12 patamares. Eu cheguei no de feiticeiro, acima de feiticeiro vai vir sacerdote e sumo sacerdote, né? Então você vai galgando patamares ali de poder e mais demônios vão, digamos assim, estar ao seu controle, né? Você vai ganhando esse poder sobre essas entidades. Mas aí, por exemplo, cada fase ali do satanismo, você tem uma missão diferente, um tipo de missão diferente. Tipo, vamos colocar um exemplo bobo aqui, sei lá, na terceira fase que você já é mais ativo. Aí o cara tem que, por exemplo, falar com o líder. Puta, tem que falar com o Bolsonaro, puta cara chato, fica fazendo arminha, fazendo piada homofóbica. Puta, preferia quando eu tinha que ir lá matar um bezerro, alguma coisa assim. Sim. Tipo, desde o início você tem uma função e você tem que seguir, não tem. Existem não tem fuga determinadas disso. funções que são delegadas a feiticeiro para cima, né? Porque falar com chefes de Estado, assim, você tem que ter poder de persuasão. E isso é uma capacitação diabólica também, né? Então é feito um ritual, é feito uma consagração toda especial para que naquele momento a sua mente funcione mais ou menos como a mente do diabo. Porque a nossa mente, na verdade, ela é um campo de energia, né? Todos os nossos pensamentos, palavras e ações são feitos através de descargas bioquímicas que ocorrem no interior do córtex cerebral. Então, eles vão ajustar, calibrar essa energia em você, né? E a energia dessa entidade, ela se agrupa a você. Ela se agrupa. Então, você tem uma potencialidade de argumentação maior. Você tem uma oratória melhor, você fala melhor, né? Você convence melhor. Então você tem sua capacidade mais bem preparada. E tem as técnicas também, né, de hipnose, né, e tudo mais. Um exemplo, você quer perguntar Pode uma? falar. Não, que um exemplo de função, por exemplo, o aprendiz ele tem alguma missão? Um exemplo de missão de um aprendiz, assim, que mexe, eu acho que deve articular com coisas menores da sociedade. Coisas menores. Na verdade, o aprendiz, ele aprende só. Só aprende. Não, ele só aprende. Um aluno, né? Ele fica um aluno, é um tempo. É que nem você entrar numa faculdade de medicina. Você não pode ser médico de cara, né? Você vai começar a ser residente na medicina no 5º ano de medicina. Então, até lá, você é um aprendiz, você é um aluno, né? Então, durante uma boa parte, você é só aprendiz, você é apenas aluno. Você está aprendendo as artes mágicas e tudo mais. Aprendendo os livros, porque tem livros que são feitos por copistas, né? O livro dos Grimores, o livro A Chave Maior de Salomão, A Chave Menor de Salomão, né? A Clavícula Maior de Salomão, então a Goétia. São livros do Abraham Merlin, por exemplo, livros do Rasputin, né? Então esses livros eles são feitos por copistas, não vendem em livraria, você não acha em livraria, né? Então você vai achar plágio na livraria. Lá não, é feito por copistas, um a um, mão a mão, na mão, assim, vários idiomas, e você consulta lá dentro, né? Mediante o grau que você está, você tem a permissão de consultar aquele livro, né? E é sempre um mestre que te orienta também. E algumas coisas são passadas oralmente. Então, não é nem livro, e nem o Cabalá judaica é passada oralmente algumas informações da alta magia são passadas também oralmente. Eu tenho uma pergunta que você falou que você chegou a feiticeiro, né? Sim. E você vai, lógico, com todo esse aprendizado, essa vivência e tudo mais, você vai tendo um certo domínio sobre alguma feiticeiro, alguma feitiçaria, essa parte mais paranormal, que para mim eu não sei muito. O que seria, por exemplo, dominar certos demônios e como você faz uso aplicável isso dentro da vida cotidiana, vamos dizer assim? Dominar demônios é um tanto quanto subjetivo, porque na verdade eles enganam, é o pai da mentira. Ele finge que está sendo dominado por você, né? Mas ele que te domina, na verdade, né? Tá. Então, Salomão, por exemplo, quando ele se inclinou a Astarote, isso a Bíblia fala e deixa uma marca. Em 1 Reis 10:14, diz que Salomão se inclinou a Astarote e ele recebeu 666 talentos para isso, né? E esse número 666 só vai aparecer em Apocalipse 13:18, né? Então, quer dizer, depois esse número 666 aparecer na vida dele, olha, extração de minério é algo sazonal. E um talento de ouro é 34 quilos de ouro, era toneladas de ouro que o cara recebia, né? E aí depois ele se inclina a Astarote e aprende um monte de feitiçaria,
e ele aprendeu um feitiço que colocou 72 demônios num vaso de bronze, né, que posteriormente foi descoberto pelos babilônios e foi aberto, e os demônios foram soltos e coisa e tal. Então, na verdade, ele não tinha controle sobre os demônios tinham controle sobre ele, né? É ao contrário sobre isso. Então, quando eu fazia feitiços contra as pessoas, funcionava. O feitiço, para funcionar, precisa ter uma legalidade, tem que ter uma base, tem que ter um hospedeiro, né? Sem hospedeiro, um vírus não entra. Tem que ter um hospedeiro adequado para o vírus entrar. Então, maldição sem causa não encontra pouso, que é o que a Bíblia fala. Provérbios 26, 2. Mas se... ele continua ainda, né? Maldição sem causa não encontra pouso, e ele faz uma alegoria com a andorinha, com aves migratórias, né? Então, essas aves migratórias, elas vão e vêm, né? Então, por exemplo, se você está uma pessoa blindada, procura... Perfeito ninguém é. Mas você procura ter uma vida perfeita, procura ser uma pessoa dentro dos padrões de Deus. O feitiço vai bater em você, ricocheteia e volta, né? Então a andorinha vai e volta. Então aí o feitiço virou contra o feiticeiro. Isso acontece também. Então precisa ter o hospedeiro. Então o melhor momento de você lançar o feitiço contra uma pessoa é quando ela está irada, quando ela está brava, quando ela está deprimida. Você tem que esperar o momento certo. É como o leão que espera a presa certa. Ele vai atacar quem? O mais frágil, o mais doente, o mais novo, né? Então, Satanás, ele se assemelha ao leão. Ele não é um leão, mas se assemelha ao leão. Então, quando eu fazia os feitiços, funcionava, dava certo, né? Mas teve um cara que eu fiz o feitiço e não funcionou. Aí me deixou com a pulga atrás da orelha. Como assim não funcionou? Eu fui ensinado toda a minha vida, né, todo o período que eu fiquei lá, dos 17 aos 25 anos e 8 meses, né, acreditando que era invulnerável, que a magia sempre funcionava. Eu lanço o feitiço no cara e o cara está inteiro, o cara não aconteceu nada com ele. O que aconteceu com esse cara? Aí eu fiquei pensando a respeito disso. Fiquei pensando se realmente tinha me iludido ou não. Né? Aí, se vocês quiserem, eu conto a história. Por favor, agora você vai fazer esse teaser e não vai contar. Então tá bom. Então é o seguinte, tinha um pastor, o nome dele verdadeiro é Luiz Augusto Zitt. Nós demos o nome de Brint no livro. Né? Então, eu namorava com uma moça e teve uma ocasião que ela falou alguma coisa e eu dei alguma resposta para ela automática, assim, eu lancei encantamento contra ela, lancei encantamento contra ela e, sei lá, funcionou, ela ficou doente e tal, né? E ela achou estranha aquelas palavras, né? Porque as palavras de encantamento, elas são usadas em 3 idiomas, no Enochian, que é considerada a língua de Deus, quando Deus fala, haja luz, ele usou um idioma, esse idioma seria o Enoque, que foi ensinado pelos anjos caídos ao homem. Né? É usado em aramaico, né? e é usada também em hebraico, são 3 idiomas usados nas feitiçarias. Né? O pentagrama para alguns rituais, o hexagrama para outros rituais, e depende, cada um tem a sua simbologia. Aí eu fiz o ritual aí ela marcou com esse pastor, né? O Zitt marcou com ele, né? Ele era pastor da Igreja Batista do Morumbi, né? E ele acreditava em batalha espiritual, mas a igreja não acreditava, não tinha essa visão. Eles tinham um ato social muito bom, né? Eles ajudavam bem a favela de lá, tudo, né? E ele acreditou, ele marcou encontro comigo na 9 de julho, que era o escritório da igreja. Aí ele marcou encontro comigo para conversar. Aí eu fiz um feitiço contra ele. O feitiço, o ritual, vem de rigoroso. É cheio de coisas rigorosas. Você não pode errar em nada, sabe? Tem que ser tudo perfeito, né? Então, por isso que hoje, quando eu faço as coisas de Deus, eu faço perfeito. Né? Na arte marcial que eu aprendi, é tudo feito com zelo, com perfeição. Não faço nada mal feito. Fazer mal feito eu não faço. Então, é uma coisa que, bem ou mal, Deus usou para me ensinar a disciplina, né? E fiz o feitiço contra ele a noite inteira, né? A noite toda de ritual, 6 horas de ritual. Falei, pô, o cara vai morrer, né? Aí eu fui na entrevista com ele, né? E tinha certeza que o cara ia morrer. Aí cheguei lá, ele atrasa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu olho para a secretária, bom, acho que o pastor não vem, né? Ela, não sei o que aconteceu, ele nunca falta, tal. Pensei com meus botões, morreu, pronto, morreu, acabou. Morreu, pronto, mais um, né? Aí voltei, eu trabalhava numa empresa, né? Quando se está no satanismo, tem empresários de alta patente, né? Que te puxam para essas empresas. Eu trabalhava numa empresa que o meu chefe era um francês,
né? E eu atingi rapidamente a posição de gerente de operações financeiras. Aí eu recebi um telefonema, a secretária passou, tal, falou, olha, o pastor não foi ao encontro. Pensei que meus botões, claro, de fundo não vai ao encontro, né? Aí ela pegou, falou o seguinte, falou, não, sabe o que acontece? É que ele sofreu um acidente de carro, mas o carro dele machucou, deu perda total, tudo, mas glória a Deus, ele não sofreu um arranhão. A vontade que eu tive na hora, eu falei assim, você pode me dar seu nome completo, data de nascimento? Vou fazer um feitiço para você agora. Né? Então, aí peguei e marquei outro dia. Né? Marquei outro dia, foi na sala dele lá esperando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pastor não vai. Então, aí eu estou no meu escritório, toca a secretária da igreja, o pastor não foi ao encontro. Falei, pô, agora foi, né? Aí eu falei, não, a filha dele caiu, se machucou, quebrou o braço, é um acidente só, mas ele está bem, ele vai amanhã. Você pode ir amanhã? Aí eu peguei e chamei mais 5 amigos meus, mais 4, perdão. Cada um na ponta de um pentagrama, ritual. Aí fizemos um ritual pesado contra ele, pesado, e oferecemos, caso ele morresse, 13 vidas pela vida dele. Então, caso ele morresse, a gente teria de pagamento 13 vidas pela vida dele para os demônios ali convocados. Ou seja, sacrificar 13 vidas, 13 vidas. Entendi, como pagamento. Sim, como pagamento, caso ele morresse. Né? E aí, nesse período, eu tinha certeza que ele ia morrer, porque os demônios adoram sangue, então beleza, vai morrer o cara, né? Aí eu vou de novo na sala pastoral, lá esperando, 1 hora, 2 horas, olho para a secretária já com aquela cara de deboche, né? Pastor não vai vir, né? Aí, de repente, eu já estou indo embora, já estou pegando minhas coisas para ir embora, aí eu escuto a secretária, o pastor chegou, né? Aí eu pensei, ferrou, para não dizer fudeu, mas o pastor chegou, né? E na hora que eu vi aquele cara, eu era formado em artes marciais, eu estava no ápice da minha forma do Kung Fu, né? Tinha ganho campeonatos, fui vice-campeão brasileiro, bicampeão paulista, então eu não tinha por que temê-lo fisicamente, né? Mas eu tive um medo dele, um medo irracional, tremia dos pés à cabeça. A sensação que eu tinha é que se eu tocasse nele, eu caía, eu ia cair. Né? Aí eu tentei chamar os demônios, né? Baixinho, em aramaico, tudo. Tentei convocar os demônios, né? Os demônios sumiram, escafederam, não tinha nenhum perto de mim, né? Não tinha nenhum perto de mim, né? Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não é possível, né? Aí ele falou, eu falei para ele, pastor, o senhor chegou atrasado, me desculpa, eu vou embora, né? O senhor chegou muito tempo atrasado, eu vou embora. E ele falou para mim, não, vamos ficar mais 5 minutos, eu vou orar por você e a gente vai embora. Aí eu pensei, bom, 5 minutos eu enrolo o cara e vou embora, beleza, né? Aí eu subi na sala pastoral, era um sobrado, subi, ele entrou à minha frente, eu entrei após ele, ele tranca a porta-chave. Quando ele trancou a porta-chave, eu pensei, agora lascou. Que eu vi a janela com grades, né? E eu vi que para passar por aquelas grades, eu tinha que ter um pijama de 1 listra só, né? Então, assim, não ia dar para passar, né? Aí peguei e mudei de ideia. Falei, pastor, acabei de receber um sentimento, que o crente fala assim, né? Então eu aprendi a falar que nem crente. Eu sinto de que o senhor não precisa mais orar para mim. Não precisa mais orar, né? Então eu vou embora. Né? E ele falou, não, tudo bem, se você não quer conversar comigo, tudo bem, eu só vou orar por você rapidinho. E eu vejo uma mão crescendo na minha cabeça assim, cara, apaguei. Não sei o que aconteceu, apaguei, acordava no meio de vez em quando, alguns lapsos assim, a sala dele toda destruída, né? O nó da gravata já estava na nuca, né? Então, assim, toda destruída. E eu, de repente, numa das vezes que eu acordei, ele me pegou pela mão, me levantou, me pôs na cadeira e falou assim, filho, você está livre, né? E foi a primeira vez que eu tive essa experiência, né? E quando ele falou, filho, você está livre, eu percebi quanto tempo eu estive preso, né? Quanto tempo eu estive preso. Ele me deu um abraço muito forte, eu senti como se fosse mãos de Deus me abraçando, né? E foi uma experiência ímpar na minha vida, saí muito feliz, né? Eu agradeci ele, falei, pastor, você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu fiz contra você. Ele falou, não importa, Deus é maior. Né? Deus é maior, Deus vai te proteger e eu estou com você. E eu saí na rua super feliz, vontade de beijar um cachorro na boca, cachorro, Jesus te ama, tal, né? Aí